A nossa aula de matemática de hoje será sobre medidas de massa. Para medir a quantidade de matéria que compõe os objetos, os corpos, medimos a sua massa. Para medir a massa ou o peso de um objeto, usamos o quilograma, mais conhecido pelo nome de quilo. O quilograma é usado para medir a massa do feijão, do arroz, do café, da manteiga, do açúcar, das pessoas e de muitas outras coisas. Massa, que novidade é essa? Eu peso 36 quilos. Você me disse que pesa 34 quilos. Não é verdade. Falando corretamente, suas massas são 34 quilos e 36 quilos. A massa de um corpo é a sua quantidade de matéria, substância. Muitas vezes utilizamos a expressão peso quando estamos nos referindo a massa. Para medir o peso ou a massa dos alimentos, pessoas, objetos, veículos, usamos a balança. Existem vários tipos de balança. Observe as fotos, elas mostram diferentes tipos de balança. O quilograma ou quilo é a unidade fundamental de medida de massa. Representamos o quilo pelo símbolo Kg. Lê-se quilograma. O quilo é igual a 1000 gramas. Representamos o grama pelo símbolo G. Lê-se o grama. Não confunda. O grama é uma unidade de medida de massa. A grama é um vegetal usado na forração de jardins, campos de futebol, parques, etc. Então, correto, quando estamos falando de medidas de massa, é falar o grama. A unidade fundamental de medidas de massa é o quilograma, tá? Que nós falamos popularmente quilo, e o seu símbolo é o Kg. Além do quilograma, nós também temos o grama, certo? Que é uma unidade de medida de massa menor, certo? Do que o quilograma. O seu símbolo é o G, certo? O símbolo do grama é a letra G. Henrique estava ajudando sua mãe na cozinha. Quando acabou a receita, a mãe de Henrique perguntou se ele tinha aprendido tudo direitinho. Henrique pensou até que disse que entendeu quase tudo. Somente tinha se confundido com essa história de quilo. Afinal, quanto era 1 quilo ou meio quilo? Você sabe a diferença? Então, vamos lá. 1 quilo, não é verdade? É igual a 1000 gramas. Então, quando eu tenho 1 quilo, 1 quilograma, certo? Eu estou dizendo que tenho 1000 gramas. Quando eu tenho meio quilo, eu tenho 500 gramas, certo? Então, a metade de 1 quilo, não é? É 500 gramas, meio quilo, certo? A metade de 1000 é 500. No dia a dia, nós encontramos muitos produtos que apresentam em sua embalagem essas unidades de medidas de massa, o quilograma e o grama. Nessa embalagem aqui nós temos 500 gramas, não é?
de farinha de milho, ou seja, temos meio quilo. A embalagem de espaguete, certo? Temos também meio quilo, 500 gramas. Nessa embalagem para chá, temos o seu peso, não é? Líquido, a sua massa é de 10 gramas. Nessa embalagem de café moído, nós temos 250 gramas. Nessa embalagem de gelatina, nós temos 25 gramas. Já nessa embalagem de feijão, nós temos 1 quilograma. 1 quilo, não é verdade? Ou seja, nós temos aqui 1000 gramas. Apenas em produtos de cozinha, certo? Que nós encontramos medidas de massa, não. Em produtos de beleza e também outros produtos, você pode observar a presença, certo? Das unidades de medida de massa. Então, nós temos aqui um protetor solar, olha, e tá aqui informando a sua massa, o seu peso, 50 gramas. Mas além do quilograma e do grama, nós também temos o miligrama. Seu símbolo é mg. Essa unidade de medida de massa, ela é menor que o quilograma e também menor que o grama. E para calcular essa unidade de medida de massa, ou seja, pesar com esse tipo de unidade de medida de massa, é utilizada balanças especiais, balança de precisão. Os laboratórios usam bastante as medidas menores que o grama. Mas, tia Elaine, o miligrama é utilizado para medir o que exatamente? Então, essa unidade é bastante utilizada para calcularmos de medicamentos, certo? Então, aqui, ó, nessa embalagem, certo? Nós temos aqui, olha, a representação da massa, do peso que esse medicamento tem, certo? Então, aqui, ó, 250 miligramas desse tipo aqui de medicamento, ok? Outro, nós temos 10 miligramas. Da mão da tia Elaine tem aqui um comprimido, olha, certo? É para representar a vocês o que eu poderia pesar, medir, não é? Calcular o peso com o miligrama, certo? Seria coisas bem pequenas, né? Você já ouviu falar que algumas coisas muito pesadas são medidas por tonelada? Tonelada é a unidade fundamental de medida de massa, que é igual, a tonelada é igual a 1000 quilogramas, ou seja, 1000 quilos. Então, quando eu tenho uma tonelada, significa dizer que eu tenho 1000 quilos, 1000 quilogramas. Para medir grandes quantidades de massa, usamos o múltiplo do quilograma, a tonelada, que, como já foi dito, equivale a 1000 quilogramas. Por exemplo, esse caminhão, ele está aqui em cima de uma balança especial para medir esse tipo de peso, certo? Esse tipo de massa. Ok? Então, aqui, olha, ele está em cima, tá? Está sobre uma balança, ok? Esse caminhão pesa 3 toneladas. É correto dizer que esse caminhão está com 3 toneladas ou
3.000 quilogramas de massa, certo? Porque se uma tonelada tem 1.000 quilogramas, uma tonelada tem 1.000 quilogramas, 3 terá 3.000 quilogramas de massa, não é verdade? Agora que aprendemos um pouco sobre medidas de massa, vamos à nossa atividade. No livro de matemática, página 32, nós temos: primeira questão. A mãe de Angélica vai fazer um churrasco e comprou 12 quilogramas, de carne, 12 quilos de carne, 4 quilos de frango e 6 quilos de linguiça. Quantos quilos foram comprados ao todo? Vocês irão somar. 12 mais 4 mais 6. Então, irão realizar aqui o cálculo, olha, tá? Unidade embaixo de unidade. Irão calcular 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, certo? Vocês escrevem o 2, elevam 1, 1 mais 1, 2. Então, a resposta: foram comprados ao todo 22 quilos. Nós estamos trabalhando com medidas de massa, vocês precisam informar, certo? Coloca a resposta 22 e escreve quilos. Segunda questão. Escolha 5 alimentos que são comprados por quilograma ou grama e escreva quanto custa cada um. Então, crianças, o que é que vocês irão fazer? Vão pedir ajuda à mamãe, não é? Vão escrever aqui 5 alimentos. Lembra que a tia Elaine apresentou a vocês? Vai escrever 5 alimentos, certo? Que vocês têm aí na casa de vocês, que a mamãe comprou ou por quilo ou por grama. E vai colocar o valor, o preço de cada um. Tchau, até mais.